Olá e bem-vindos a junho. Eu sou Márcio Delgado, você está assistindo ao Olá Europa TV. Junho, aliás, é um mês tão especial, gente. Para quem está lá no Nordeste do Brasil, junho é mês de celebrar colheita, é mês de São João, de São Pedro. Para quem já está em São Paulo, é aquele friozinho visitando o Brasil, um clima que nunca chega, então é tempo de tomar aquele vinho quente no sul do Brasil também. E quem está aqui na Europa, é verão oficialmente, então, claro, junho é mais do que esperado. Mas junho é muito especial, independente de onde você estiver no mundo, por uma outra razão. E quem vai conversar comigo sobre isso é a minha querida Luciana Quaresma, lá de Lisboa. Luciana, tudo bem, querida? Tudo bem, Márcio? Um prazer estar aqui de novo. Agora, você esqueceu um outro motivo do mês de junho ser muito importante. É o meu Uhum. aniversário. É Eu faço dia verdade, é 5 de junho. verdade. Você esqueceu por completo nessa sua lista do mês de junho, de comemorações do mês de junho, faltou meu aniversário. Mas tudo bem, eu te perdoo, tá? Tanta coisa acontecendo. É. Vou esperar você aqui para comemorar comigo para compensar esse seu esquecimento. Combinado. E, Márcio, a gente vai falar de uma coisa que é muito mais importante, inclusive, do que o meu aniversário. Olha que eu considero o meu aniversário muito importante. Mas que no mês de junho, é falado em todo o planeta Terra, em todos os 4 cantos do planeta, que é o orgulho LGBTQIA+. É um mês importante justamente para levar consciência, ou seja, também em junho, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho Gay. Portanto, é um mês muito importante nessa luta contra a homofobia e todas essas diferenças de gênero, etc., que há anos, todos nós, décadas, estamos lutando para que seja muito mais justo e muito mais, que as pessoas tenham muito mais tolerância a tudo isso. E entendam e respeitem. Para falar sobre isso, a gente tem uma pessoa maravilhosa, que inclusive eu já entrevistei sobre esse mesmo tema para a Rádio França Internacional, durante o mês de junho também, há uns 2, 3 anos atrás. Ele é brasileiro, mora aqui em Lisboa já há alguns anos, e a gente vai falar justamente sobre isso, como é ser gay, como é poder viver na Europa e poder também lutar contra todas essas os preconceitos, etc., morando aqui. E se é mais fácil ou não do que no Brasil, etc., para falar sobre todos esses assuntos e ampliar um pouco também o nosso conhecimento sobre esse assunto, que é muito importante que a gente fale, principalmente nesse mês de junho. Está aqui conosco o Marco Renes, que também mora aqui em Lisboa. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada, Marco, mais uma vez, por estar aqui com a Olá, gente. Marco, bem-vindo. Olá, muito obrigado, Márcio. Olá, querida Lu, de novo, né? Eu tenho um prazer enorme de quando sou convidado para falar com você, porque você, além de uma mulher linda, é extremamente inteligente, é muito bom falar com você. Ô, querido, obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com você e te entrevistar mais uma vez. E é até legal a gente também falar que o Marco, gente, tem um canal no YouTube, ele é youtuber, tem um canal de entrevistas no YouTube, vale a pena conferir. Acredito que ele também vai estar falando sobre esse tema ao longo do mês de junho. E, Marco, para a gente começar já, portanto, aqui o nosso Olá Europa dessa edição especial agora, começando esse mês de junho, qual a importância, portanto, do mês, ou seja, dessa luta e do Dia Internacional do Orgulho Gay ser também em junho? Fala para a gente um pouquinho da importância, portanto, para a comunidade. Olha, para nós é um dia que reflete o resultado de muitos anos de luta, de muito sofrimento, de muitas perdas, de gerações que nos antecederam para que e se dedicaram, né, para que nós pudéssemos hoje vivenciar uma liberdade relativa. Nós ainda não vivemos numa liberdade plena, sem preconceitos, mas hoje nós já desfrutamos de algumas facilidades, de algumas leis que nos favorecem e de alguma compreensão de pessoas que, enfim, conseguem nos enxergar como seres humanos comuns, como eles próprios são, sem essa diferenciação. Mas é importante lembrá-lo que essa luta ela é eterna, né? Toda diferença causa medo, causa algum tipo de ansiedade nas pessoas, e é preciso que as pessoas tirem essa barreira, né? Vençam essa barreira
de ter medo daquilo que é diferente dela, né? E muito pelo contrário, a diferença ensina, a diferença agrega e faz com que os seres humanos cresçam enquanto seres humanos. Então, essa luta será eterna. E claro que nós vamos lutar não só por novas conquistas, mas também por manter aquilo que a gente já conquistou ao longo desses muitos anos de batalhas e lutas e de glórias, muitas vitórias. E é uma luta de todos, né, Marco? No fundo, é uma luta que todos nós, sendo gay ou não, ou fazendo parte da comunidade LGBT ou não, é uma luta que todos temos que participar, porque é uma luta de direitos humanos. E nós, como seres humanos, temos que todos nos apoiar. Portanto, é uma luta de todos nós. Exatamente. Você falou exatamente o significado da sigla LGBTQIA+, porque o LGBTQIA+, foi crescendo, né, durante os anos, incluindo siglas de novas representações, de novas formas de expressões da sexualidade humana, e, por fim, acabou incluindo o mais, né, o sinal de mais, numa tentativa de abranger todos os seres humanos estão incluídos nessa luta por serem respeitados da maneira que eles são, né? Inclusive os próprios héteros, que também precisam ser respeitados em toda a sua ideologia de vida. O ser humano precisa ser respeitado como ele é, independente daquilo que ele defende como sexualidade, ou como ideologia política, ou como religiosa, seja lá como for, a pessoa precisa ser respeitada por ser pessoa, por ser humano. E Luciana, essa luta nunca acaba, na verdade, porque o mundo é cíclico. Então, sempre vai ter alguém aprendendo sobre sexualidade, alguém que está crescendo, uma criança que passa pela adolescência, da adolescência para a fase adulta. E isso em todo lugar. E é uma luta contínua também, Luciana e Marco vai concordar comigo, porque quando você pensa que já avançou, às vezes dá 2 passos para frente e 3 para trás. Por exemplo, no ano passado, bem no meio da pandemia, houve eleições na Polônia. E a Europa é bem avançada. Quem conhece a Europa, nós todos, nós três aqui moramos na Europa, mas para quem não conhece, a Europa já está bem mais à frente quanto a direitos, quanto à igualdade. Mas a Polônia, as eleições lá, teve candidato defendendo tudo que é contra aos direitos humanos, aos direitos dos gays, das pessoas homossexuais, que se conquistou ao longo de vários anos. Ou seja, né, Marco, mesmo quando se avança, vez por outra dá um passo para trás. Qual é a maior diferença que você vê, Marco, entre o Brasil e a Europa quando você ouve falar sobre os direitos iguais, seja qualquer que seja a sua preferência sexual? Olha, eu vejo que, como você bem disse, né, a Europa ela tem um avanço importante, porque aqui as pessoas aprenderam algumas lições de uma maneira muito dura, né, e eu acho que as duas grandes guerras que a Europa passou sensibilizou as pessoas para o aprendizado, para o novo, e para valorizar algumas coisas que não eram valorizadas antes. E não acho que seja necessário nenhum país passar por esse tipo de tragédia para aprender. O próprio exemplo que fica desses países que passaram por esses problemas poderia e deveria ser um grande referencial. O Brasil tem a bênção de não ter passado por nenhum tipo de guerra mundial, mas ele passa por guerras cotidianas, uma guerra contra a violência, que não é somente por diferença de gênero sexual, não, mas é por diferença de classe social, por diferença, um abismo cultural muito grande que tem no Brasil. Então, eu acho assim, a grande diferença que eu vejo é que na Europa o sofrimento ele ensina, né? E existe ainda. Por isso que nós frisamos aqui, nós três frisamos que a guerra e que a luta é eterna e sempre vai ser. Uhum. No Brasil, o que acontece é que ainda não existe representatividade política para legitimar essa luta importante, né, pelo reconhecimento e pelo fim do preconceito. O fim do preconceito é algo que está muito longe ainda no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. As pessoas, como você bem disse, demonstram em algumas ocasiões que estão com preconceitos extremamente retrógrados, enraizados na sua essência. Então,
é preciso estar sempre se renovando. O que eu acho que a diferença é que no Brasil é preciso existir mais representações políticas. Eu fiquei muito contente na última eleição, em que a Erika Hilton foi eleita em São Paulo, e pôde trazer para a Câmara algum tipo de representatividade, de uma militância, de um exercício sério da sua profissão política, né? Não só como transexual, mas como ser humano. Ela é uma pessoa muito informada, muito militante, muito batalhadora, e ela realmente vai fazer a diferença, eu acredito nisso. Só que é uma gota num oceano, né? Portugal, por exemplo, eu vou dizer mais por Portugal, que é onde eu moro, tem as leis mais avançadas para a sociedade gay. As leis mais avançadas, mais protetoras, e ainda assim existe aqui muito preconceito. O preconceito aqui ele está sendo reprimido, porque a lei está sendo dura e está sendo cumprida, mas existe. Então, acho que a grande diferença é que aqui já há uma representação política forte e que no Brasil ainda é preciso estabelecer essa representação política, porque é só através da política, as pessoas esquecem de que nós somos seres políticos, é só através da política e de políticas públicas é que nós vamos avançar com relação à preservação e à instauração de direitos para as pessoas de todos os gêneros, não são só gays, não. Não, graças às leis portuguesas, você estava falando sobre as leis portuguesas, graças às leis portuguesas, Marco, antidiscriminação e também ao respeito da própria sociedade, né, às minorias, muitos brasileiros nos últimos anos acabaram deixando o país de origem, ou seja, acabaram saindo do Brasil em busca de uma vida melhor, longe do preconceito. Isso são fatos. Você conhece muitos casos assim, Marco? Você tem amigos, ou mesmo Márcio também aí em Londres, amigos que fazem parte da comunidade LGBT e que deixaram o Brasil justamente porque sentiram que na Europa estariam vivendo com mais segurança, menos preconceito e que estariam morando em países que tivessem leis mais protetoras e menos, ou seja, e que realmente fossem leis anti-discriminação. Vocês conhecem, Marco, principalmente aqui em Portugal, ou amigos que estão na Europa, mas que saíram do Brasil por conta disso? Conheço. Eu conheço pessoalmente. Eu não saí por isso, né? Eu saí por outras questões profissionais e de idade, que também é um preconceito. Eu tenho 55 anos, e quando eu completei 50 anos, eu já não tinha oportunidade de trabalho. Fui demitido em função da minha idade, porque a empresa que eu trabalhava, os executivos não podiam ter mais de 40 anos, algo ridículo, absurdo. Vim para a Europa por isso, mas logo depois teve uma eleição no Brasil. E é uma discriminação, né, Marco, também? Exatamente. A minha discriminação era dupla, né? Por ser gay e por ter 50 anos de idade. Agora estou com 55. Eu encontrei aqui na Europa a antítese disso tudo. Fui respeitado pela minha experiência, fui respeitado por ser gay. E, de qualquer maneira, logo depois que eu saí do Brasil, o presidente foi eleito, Bolsonaro, que é uma pessoa que tem um histórico terrível de homofobia, de desinformação política, uma conduta humana extremamente questionável. Sabe, é questionável. Eu não vou aqui entrar em enfrentamentos, porque eu sou extremamente neutro nesse sentido, nem voto mais no Brasil, mas sou brasileiro e amo meu país, e vi o absurdo que se tornou, que se transformou o país, o que acontece hoje, na administração desse senhor, que, na minha opinião, não deveria jamais ter sido presidente e tampouco político. De qualquer maneira, ele incentivou muitos brasileiros a virem para Portugal. Eu tenho muitos amigos que falaram, não dá para viver mais nesse país, está perigoso, entendeu? E é verdade, está perigoso mesmo, porque ele é uma pessoa que incentiva a uso de arma, a uso de violência, é uma pessoa que é sempre na contramão da história, o mundo inteiro usando máscara. E em Portugal você se sente seguro? Falando sobre segurança, aqui em Portugal você se sente seguro, Marco? Sim, sinto. Eu sinto seguro. Eu tenho um amigo, o Vitor Drummond, que tem um canal também, é um jornalista muito sério, aliás, sobrinho do Carlos Drummond de Andrade, é uma pessoa que trabalha ainda na Harper's Bazaar e morava aqui em Portugal, ele e o marido dele, e se viram forçados a mudar para Londres. Hoje eles moram em Londres porque foram atacados aqui na Praça do Comércio
por homofobia, por estarem se beijando, por estarem andando de mão dadas. Aqui em Então, Portugal. aqui em Lisboa, para você ver que existe o contraste. Eu me sinto seguro, e só que depois desse episódio dele, eu comecei a observar que, claro, aqui existe punição, as pessoas não ficam impunes, né? Só que eles se sentiram tão inseguros que se viram obrigados a mudar e hoje moram em Londres, que é, no meu ver, porque eu já morei em Londres também, um dos países mais seguros com relação a isso, né? Apesar de existir o preconceito, existe muita coisa. Mas você sentiu assim, você no teu dia a dia sente preconceito ou aqui em Lisboa, aqui em Portugal, de uma maneira geral ou não? Não, eu não sinto. Eu não sinto em função, talvez, da minha personalidade, ser agregadora, ser uma pessoa que busco outros caminhos. Eu não faço questão de dizer, né, a minha sexualidade, também nunca fiz questão de esconder, tenho muito orgulho de ser Não está gay. focado nisso. Eu não estou focado, não é por isso que eu me sobressaio. O meu canal, o meu programa, ele se sobressai exatamente por fazer entrevistas com pessoas de destaque, pessoas famosas, celebridades, mas que eu busco destacar o lado humano dessas pessoas. Inclusive, tenho entrevistas com transexuais, com drag queens, com socialites, com pessoas da televisão, com artistas. Então, assim, eu não foco nisso, mas eu tenho muito orgulho de ser gay. Sou um gay que sou pai, tenho 2 filhos, meu filho, inclusive, mora aqui com a minha nora, minha filha mora no Brasil e também é gay, é casada, tenho 2 noras, na verdade. Então, assim, eu tenho muito orgulho do núcleo familiar que eu formei, nunca escondendo a minha condição de gay. A minha ex-mulher, aliás, é uma guerreira, uma batalhadora, casou comigo, ficamos 12 anos casados, ela sabendo que eu era gay, e somos amigos até hoje. Aliás, ela é a mãe dos meus filhos, quer dizer, uma das mulheres mais importantes da minha vida. Então, assim, eu vivencio a minha condição de gay não focando nisso, né? Não é por ser gay ou não que eu sou melhor. Eu consigo me destacar pelo meu esforço, pela minha vontade de vencer na vida. É isso que eu quero inspirar as pessoas. Busquem o seu talento. Marcos, você falou de contrastes agora há pouco e eu concordo com você. Há muitos contrastes em várias partes do mundo. Mas um contraste que eu noto como jornalista e faço matéria, já fiz matéria sobre esse tema com pessoas bem mais pobres, de comunidades mais carentes, e já fiz matérias com artistas que faturam milhões por dia e moram em lugares bons, em bairros bons. Eles têm um ciclo de pessoas diferente. E o que eu percebo, e quero saber a sua opinião sobre isso, o que eu percebo é que os ciclos mais abastados, as classes sociais mais altas, parecem aceitar isso de uma forma bem orgânica, bem natural, e as classes sociais mais simples, mais humildes, ainda têm uma resistência, que tudo, claro, talvez passe por educação. Você percebe isso também, que essa segregação, que esse choque cultural acontece dependendo do bairro que você mora, da área que você mora, mesmo que você mora em São Paulo ou você mora em Londres? Olha, mas na verdade isso é muito relativo, muito, porque eu já tive experiências diversas, eu transito muito bem todas as classes sociais. Como fui morador de São Paulo, e você deve conhecer bem, eu morava no Morumbi, que é uma área que o contraste social é absurdo, porque lá você Verdade. tem as pessoas mais ricas e tem as maiores favelas de São Paulo convivendo juntas diariamente. Então, assim, existe uma propensão maior das classes sociais mais elevadas a aceitarem, né? Porque, veja, o que o gay, o que a comunidade LGBTQIA+ busca não é aceitação, é respeito. Ninguém precisa aceitar nada, até porque eu não peço que aceite, né? Quem tem que aceitar sou eu preciso me aceitar. As pessoas não têm que aceitar nada, as pessoas precisam respeitar. Mas as classes mais elevadas aceitam em função de ter um pouco mais de acesso à cultura e de ter uma referência do que acontece no mundo, e as pessoas querem estar, obviamente, sendo referenciadas também junto com o primeiro mundo. Agora, respeito é algo que acontece, independente da classe social, quando há amor. O que eu
vincula o respeito é o amor. E não só o amor a outra pessoa, mas o amor próprio. Que você mesmo começa a perceber que existem nuances da sua personalidade que também precisam ser aceitas e respeitadas pelos outros. Então, quando você ama a si mesmo e respeita as suas diferenças, você é capaz de respeitar as diferenças dos outros. Quando você não respeita a si mesmo, tem lados seus que você quer esconder para que ninguém veja, você começa a desrespeitar as pessoas. Então, nós, seres humanos, praticamos no cotidiano o efeito reflexo. A gente projeta nos outros tudo aquilo que a gente faz conosco mesmo. Então, quando você não respeita alguém, você está não se respeitando. E é uma prática que você precisa começar a cultivar de dentro para fora. Respeite-se, ame-se da maneira que você for, porque aí você está aberto a amar as pessoas como elas são, porque você vai estar muito mais preocupado em cuidar de você mesmo, entendeu? Em vez de cuidar da vida dos outros. E eu acho que esse é o melhor caminho para se cultivar o respeito. E a aceitação, esqueçam, porque ninguém precisa ser aceito, não. A gente precisa ser aceito por nós mesmos. A gente precisa de respeito, muito respeito. Grande lição. Querido Marco Rennes, sempre trazendo palavras lindíssimas, iluminadas. E é mesmo isso, e é um pouco também do que a gente queria trazer aqui para o Olá Europa, falar de um tema super importante, principalmente nesse mês, que é um mês que se deve tocar nesse assunto mesmo. Portanto, no dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho Gay. E queríamos muito uma pessoa como você, que falasse com essa calma, com essa transparência, de uma forma orgânica, sobre um assunto que no fundo não deveria nem ser tabu, mas ainda é, e é uma luta de todos nós, e é por isso que também queríamos ter esse espaço aqui no Olá Europa, e eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, e desculpa se falo demais, mas me empolgo muito com esse assunto, que Não, eu e é acho importante que a gente mesmo dê voz e que vozes como Sim. você possam realmente ter espaço para falar e dar a tua opinião e mostrar também esse outro lado que, como você falou, eu sou um pai de família, eu sou uma pessoa super do bem, agora, a minha escolha sexual não tem nada a ver com isso, quer dizer, ou seja, as pessoas têm só que se respeitar e pronto. E Luciana, eu acho que exatamente. isso tudo acrescenta a proposta que o Olá Europa sempre foi, desde quando nós fizemos aquele rascunho, bem lá no início, que sempre foi a ideia, Marco, quando a gente criou, né, esse canal, foi inspirar as pessoas, inspirar quem quer ser empreendedor, quem quer sair do Brasil para estudar em Portugal ou aqui na Inglaterra, mas a inspiração ela acontece de várias formas, e como você falou, às vezes algumas pessoas precisam sair do país e às vezes o motivo disso é a sexualidade e quem sabe o Olá Europa também inspira essas pessoas ao invés de reclamar, de se sentir inferior de alguma forma, né, Marco? De elas procurarem algo melhor, seja sair do Brasil, seja vir fazer algo aqui na Europa. Então, eu E acho que vai escutar muito o de Marco encontro, com sabe? certeza é inspirador. É, é verdade. Queridos, Olha, muito obrigado. isso que você Continua, falou é muito Marco. importante, Márcio. É muito importante porque o que vocês fazem, o que vocês praticam através desse programa é algo que dá voz às pessoas que pretendem inspirar de alguma forma. E é a única coisa que nós podemos fazer, porque ensinar é uma pretensão, né? A gente não tem que ensinar ninguém, mas inspirar é algo que parte do nosso próprio exemplo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, por esse trabalho bonito, sério, e que com certeza chega no coração das pessoas e inspira. Parabéns mesmo por vocês Muito e por toda a obrigada, equipe do querido. programa Olá Europa. Parabéns. Obrigada e foi um Muito prazer mais uma obrigado, vez. Marco. Prazer. Luciana, te vejo no próximo Olá Com Europa. Que certeza. bom estar sempre com você aqui, dividindo com as pessoas informação e aprendendo tanto. Aprendi mais ainda com o Marco hoje também. Para você que está em casa, o meu muito obrigado. Não esqueçam de seguir o canal, de ativar o nosso sininho de notificações. Assim, você já sabe, da próxima vez que surgir conteúdo novo aqui no Olá Europa, você vai receber a notificação rápido no seu e-mail ou no seu celular e não vai perder um dos nossos episódios. Muito obrigado e um ótimo mês de junho a cada um de vocês. Até o nosso próximo Olá Europa.